Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, da Bíblia, apóstolo de Cristo ou apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, no meu canal falo sobre o Evangelho da Graça e por meio da fé, essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. E esse aqui é o terceiro vídeo que eu estou gravando para poder estar falando de como se congregar, de como obedecer ao Pai, de andar numa boa, de andar mesmo na doutrina. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, realmente esse vídeo assim é para poder ajudar vocês. Eu sei que muita gente acha que faz a vontade de Deus, mas automaticamente, quando alguém quer fazer a vontade de Deus, não segue a sua própria vontade. É o que o Senhor Jesus fala: se alguém quer me seguir, toma a tua cruz e me segue. E muita gente acha que tomar a sua cruz é pegar um fardo e carregar ele. Não é. Tomar a sua cruz, tomar a cruz, quer dizer se considerar morto, sem vontade nenhuma, sem querer. Dali por diante, você passa a ser governado por ele, pelo Senhor. Ou seja, o que está escrito na palavra, você acata, porquanto é ele que vai dizer para onde você deve ir, o que você deve fazer, porque é seguindo a palavra de Deus. Quando você entende que quando você vê uma pessoa carregando uma cruz naquela época de crucificação, você já falava o quê? E lá se foi, já era, morreu. E assim deve ser também um cristão. Ele deve se considerar morto para esse mundo, mas vivo para Cristo. Ou seja, o que deve viver na carne dele, as obras que ele deve viver, deve ser o quê? As obras que Cristo Jesus viveu aqui nessa terra. Então a gente pode ver claramente que somente assim nós devíamos andar, obedecendo ele em tudo. E como eu li nas outras, se apartando de todo e qualquer coisa que não pertença à palavra de Deus. Denominação não vem de Deus, nenhuma. Nenhuma denominação é da vontade de Deus, como a gente viu no vídeo 1 e 2. E a gente consegue perceber isso claramente pelas epístolas, pelas leituras da palavra. Ou seja, a gente vê a ordem do culto que a gente não consegue ver que essa ordem venha a existir na cristandade professa. E todavia a gente fica mais perdido que tudo quando começa a seguir homens, ou seja, homens que não têm nem a certeza da própria salvação, ou seja, são os famosos guias de cego, ou seja, um homem que não vê, que está em trevas, ele é cego, e realmente quando ele acha que vê, ele não tem cura, porque se ele enxerga, como é que o Senhor pode curar ele? Então isso é uma coisa que a gente tem que se atentar em fazer. Se você quer fazer profissão de servir a Deus, realmente, então se atente à palavra de Deus e não os que os homens dizem. Ou seja, não pode ter uma Bíblia só e várias denominações, cada uma com suas doutrinas. Isso é totalmente antibíblico. Não concorda que a palavra de Deus já começa assim. O apóstolo Paulo, como a gente leu lá em 1 Coríntios 1, falando que sejamos concordes em tudo. E como eu também já falei, tanto no primeiro quanto no segundo, como ser concordes? Somente quando a gente entende que a nossa mente deve ser guiada totalmente pela palavra de Deus e não pelo que eu acho ou o que você acha. Não é o que nós achamos que deve ser. Olha, eu acho que assim fica melhor, hein, irmão? Não, irmão, acho que assim... Não, não é. Não, mas vamos concordar que assim, nem assim, nem assim, que ao meio termo, né? Não é. Meio termo é Apocalipse, na Laodiceia, é o meio termo.
Sabe qual é o meio termo? Assim tá ruim para você, assim fica ruim para mim, e assim fica bom para nós dois. É o chamado morno. Não é nem frio, nem quente. Entende? Quando você segue uma denominação, você automaticamente já está esfriando o que deveria estar, sabe, com aquele calor queimando dentro de você. Mas automaticamente, quando você começa a se afastar das coisas de Deus, você vai esfriando. E aos poucos você vai ficando o quê? Morno. Nem frio, nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. É o que o Senhor fala. E a gente tem que entender muito claramente isso. Não se deixe enganar por homens. A palavra de Deus fala para não seguirmos preceitos de homem. Ah, não, mas isso é doutrina. Não é. Será que é doutrina mesmo? Está escrito na palavra de Deus. Observe. A gente deve fazer tudo conforme a palavra de Deus ordena. E outra, entenda, a igreja começou em Atos 2, a fundação da igreja. Então, em Atos começa o quê? A doutrina da igreja. Em Atos começa o desenrolar, o proceder da igreja. E a gente vai encontrar as doutrinas nas cartas, nas epístolas. Entenda isso. A gente não vai encontrar a doutrina da igreja no Antigo Testamento. A gente não vai encontrar doutrinas da igreja, preceitos da igreja nos evangelhos. Os evangelhos a gente vai conhecer sobre a pessoa de Cristo. A gente vai entender como tudo aconteceu, como ele fez esse sacrifício maravilhoso por nós, mas em todo tempo não é para a igreja. Não é, eu tenho que ir no templo, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho... Não. Nada disso. Tudo isso é judaísmo. Entenda isso. E enquanto você não conseguir entender isso, eu sinto muito, você está ligado ao judaísmo. Por mais que você seja um cristão verdadeiro, vai estar dando um mau testemunho por estar se fazendo servo ou serva de homens, porquanto a palavra de Deus nos adverte para a gente podermos vermos essas coisas. E o próprio Senhor Jesus fala que a gente erra, a gente peca a gente erra e a gente peca por não pesquisar as escrituras. E em todo caso a gente vê que ele falou ali para judeus, mas é uma referência que serve para todo mundo. Então a gente tem a palavra de Deus, as doutrinas da igreja estão no Evangelho não. Está onde no Antigo Testamento? Também não. Então está onde? Nas cartas e nas epístolas. Entenda isso. As cartas que Paulo mandou, as epístolas que os apóstolos escreveram, e você vai encontrar tudo ali. Mas se atente às coisas de Deus, não às coisas do homem. Está escrito na Bíblia? Cumpra. Vamos dar continuidade, né? Esse é o vídeo 3, ao livro de Judas, onde no primeiro só tem um capítulo, não esqueci disso, só tem um capítulo, no versículo 3, ele vem escrevendo aqui, né? E eu vou ler aqui para vocês. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever a exortar-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. E aqui é muito interessante, nesse primeiro versículo,
que ele coloca aqui, que ele está falando da fé salvífica, que a fé que nos salva, que age o tempo todo em nós. E quando ele pega e fala para batalhar pela fé, aí a gente fica assim, mas se a gente tem a fé que Deus dá, os dons de Deus são retratáveis, a gente não perde essa fé. Mas aí ele escreve para batalhar pela fé, e agora ele está falando aqui de uma outra fé. De uma fé que é a fé que nós temos no nosso caminhar, que faz parte da fé da salvação, sim. Mas automaticamente, quando nós entendemos que mesmo um cristão salvo, ele pode andar errado, ele pode ser enganado, ele pode cair nos laços de falsos mestres, e quando a gente começa a desenrolar a leitura desse capítulo, a gente vai conseguir sentir melhor isso. No 4. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para a destruição. Homens ímpios que convertem a dissolução, a graça de nosso Senhor Deus e negam o único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que, todavia, ele coloca enfatizando que homens perversos estavam fazendo o que queriam fazer, que já os apóstolos tinham avisado, e ele está falando que já estavam fazendo, que é o quê? Acrescentando obras da cruz de Cristo, querendo dizer que só Cristo não é suficiente, como a gente encontra lá em Gálatas. No primeiro versículo a gente encontra Paulo falando que ainda que ele, ou um anjo dos céus, ou qualquer outro viesse e falasse que precisava de mais alguma coisa, apresentando outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito ou amaldiçoado. Ou seja, se eu falo que é por graça, não, sou salvo por graça, mas eu posso perder a salvação, já não é graça. Automaticamente já entrou um quesito aí, o quê? Para mim não perder a salvação. Que você pode perder como? Não é se eu fizer isso, se eu pecar, se eu andar assim, aí eu perco. Então entrou uma condição. Então, e qual é essa condição? Então eu não posso fazer assim, assim, assado. Então eu não fiz assim, assim, assado. Então eu fui salvo porque eu não fiz tal coisa. É isso que as pessoas não conseguem entender. Qualquer coisa que você fala, que se entra um quesito assim, um cristão pode se apostatar da fé. Verdadeiro, genuíno, não. Não, pode sim, está escrito na palavra de Deus que pode. A palavra de Deus diz que pode se apostatar, sim. Sim, pode se apostatar. Verdadeiro, não. Que o Senhor Jesus fala que só vai a Ele quem o Pai der. E quem o Pai der, de modo nenhum, Ele lançará um fora. Então, não tem que duvidar. Não tem nada. Mas então é que aquele que vai se apostatar é aquele que só chegou até o conhecimento da verdade, mas nunca creu. Ele leu lá e fala, tá, tem que crer, então eu tenho fé, eu creio. Você pode perder? Eu posso. Esse é um apóstolo. Ele pode perder a qualquer momento, porque ele nunca teve. Ele só professava ter. Entende? Ele dizia que tinha fé, mas nunca teve. Igualmente, a gente vai encontrar passagens que retratam muito claramente isso. Que falam de pessoas, tipo aquele que era o mago lá, e ele era batizado, a gente consegue ver que ele
pede, ele quer comprar o Espírito Santo. São coisas assim que mostram. Qualquer coisa que envolva dinheiro pode correr. A salvação é por graça, por meio da fé. Se algum homem cobra para poder pregar a palavra de Deus, corre dele, foge, que ele está mais perdido que você. Ele nem sabe o que ele está fazendo ali. A gente tem que entender que as coisas de Deus são santas. Deus nos salva por misericórdia, por graça, por quanto a gente não tinha como se salvar. Não tinha. Vamos pegar esse mesmo capítulo. No versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscência, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Então nós vemos aqui que esses são os que se dizem que são cristãos, que pregam nas sinagogas, que se chamam templos hoje em dia, que falam que é igreja, mas não é. Esses são assim. Mas por que eles fazem isso? Estes são murmuradores, queixosos. E a gente vai ver aqui, ó. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas. Ou seja, já tinha sido dito antes, como a gente vê Paulo falando, João falando, Pedro falando, e vai vendo. Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haveria escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Ímpias concupiscências é o seu pecado, a sua vontade, a concupiscência, desejo ardente da carne. Estes são os que causam, adivinha, o que eles causam? Divisões. Você consegue entender? Ah, não tem nada a ver, não. O batista acredita numa coisa, o assembleiano uma outra. O importante é que nós somos irmãos, a gente está unido. Entendeu? É presbiteriana, mas não está andando com código. Como pode ter um único Deus? Um único Deus que tem um único Filho, nosso Salvador, que é dono de uma única palavra, e dessa única palavra ter várias interpretações, cada um interpreta do jeito que quer, e a palavra de Deus fala o contrário. O que a palavra de Deus fala? Que sejamos concordes em tudo. Onde está a concordância aqui? Eu abro minha denominação, você é a sua e está tudo certo? Não. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala para andarmos unidos no mesmo espírito. Ou seja, se a palavra de Deus fala algo, eu devo acatar a palavra de Deus. E não ser como esses homens ímpios, fazendo o desejo da minha carne. Não, mas eu gosto mais lá da congregação. Lá eu gosto de congregar daquele jeito que eles congregam lá. Vem cá. É a minha vontade que prevalece ou a vontade de Deus? Ei. Eu gosto da Assembleia. Lá tem banda tal. Pô, tem uns gospel animado. Poxa, eu me emociono. É a sua vontade, então. É a sua carne. Vai lá. Faça a vontade da sua carne. Mas não fale que está fazendo a vontade de Deus. Porque você não está. É triste ver isso. Ver homens fazendo as suas vontades e mentindo para si mesmo, falando que fazem a vontade de Deus.
não fazem. Eu sei que pode parecer duro, assim, muitas vezes quando eu estou falando, mas é a verdade. É o que está escrito na palavra de Deus. E realmente é o que eu falei lá no começo. Eu não quero fazer um vídeo para agradar um ou outro. Ah, para agradar, não. Eu estou para agradar o Senhor, como o apóstolo Paulo fala. Se eu estivesse agradando a homens ainda, não seria servo de Cristo. Ou seja, ou eu sirvo a Cristo e falo a verdade, que é o quê? Não existe denominação cristã. Acabou, ponto. Existe denominação carnal, existe denominação do homem, existe denominação até de Satanás, que a maioria são. Porque ele usa dessas denominações dizendo que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você fizer tal coisa, você perde a salvação. Se você não perseverar, ó, se tu sair daqui, sei não, irmão. Aí, ó, o mundo tá, ó, sai daqui não, porque aqui você tem a salvação. Se enquanto você está aqui, Deus te guarda. Abre a Bíblia e procura algum lugar que algum apóstolo engrandeceu algum, fala assim, olha, essa igreja aqui que é a melhor. Não, a igreja é o corpo de Cristo, somos nós que cremos nele, juntos, separados, somos membros. E quando entendemos isso claramente, que devemos fazer a vontade de Deus, aí sim. Ah, mas, poxa, como é que eu faço? Eu gosto de estar lá, de tocar música, eu sou músico. Eu gostava de tocar violino, estava estudando música, aí quando adolescente parei, depois agora tinha voltado, quando tinha voltado, comecei a entender a salvação por graça. Hoje em dia eu entendo que eu ia tocar para mim, somente isso, eu ia fazer a vontade da minha carne. Entende? É o que eu falo pro meu filho. Meu filho frequenta a dominação ainda. E eu falo para ele, tu toca música para você, para Deus não. Todavia, a partir do momento que vira um show, vira uma ópera, oh, nossa, nossa, quantos hinos bonitos, lindos. O foco é Cristo. Se a música entrou tão bonita que você sentiu o seu corpo se arrepiar, já é carnalidade. E muitos não conseguem entender isso. Eu espero que alguém, que seja uma pessoa só, pelo menos, mas que venha entender, pois esse vídeo não vai ser em vão. Ou até mesmo se for em vão, que em vão não é. Mas o Senhor, todo tempo, Ele sabe quem são os seus e Ele procura adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Entende? Você quer adorar o Pai em espírito e vontade? Você quer fazer a vontade de Deus ou você quer fazer a vontade da sua carne? Ah, não, mas sim, eu vejo as coisas assim muito bem, não. É porque dá desculpa para sua carne, somente isso. É desculpas que você arruma para você. Felizmente eu falo que é porque no começo eu comecei o quê? Não, mas não tem nada a ver assim ficar assim, não, congregar assim. É desculpa que nós homens mentimos para nós mesmos. Nós todo tempo achamos desculpas e vamos nos enganando. O pior de tudo é essa. Vamos nos enganando. Mas o principal de tudo é quando a gente não tem certeza de salvação. Então, o principal é tenha certeza absoluta da salvação, independente se você está na denominação, se você vai ficar na denominação ou não sair, porque não é aonde você está, é em quem você está. Se você está em Cristo, você tem a vida eterna. E estar em Cristo não é estar em uma denominação. Entende? E se você está em Cristo, independente, você pode estar numa denominação, mas se você está em Cristo, você tem a vida eterna. Está andando errado. Está andando de um jeito que não agrada. Mas está salvo.
Entende? E aqui no versículo 19 que a gente leu, né? Vou repetir ele. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. Então, esses são sensuais porque eles conseguem chamar a atenção e não têm o espírito. Porque para ter o espírito de Deus, o Espírito Santo, é preciso crer que a salvação é somente por graça. E se não crer, não tem o espírito. Simples. Assim. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Então devemos ser edificados sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então devemos orar a todo momento. Tá andando na rua, tá orando, tá em espírito. Nem sair na hora, Senhor, meu Deus, meu Pai. Não, é orando no Espírito. Muitas das vezes a boca está fechada, mas o Espírito, o coração está trabalhando. Você está orando, você está conversando com Deus. O orar é uma conversa com o Pai. É falando coisas sobre os seus problemas, é trazendo a Ele agradecimentos sobre algumas coisas. Todo momento uma conversa, é uma intimidade que você cria com Deus. Que, aliás, Deus, ele quer ter intimidade com todo filho, mas nem todo filho quer ter intimidade com o pai. Esse que é o mais triste. Um pai querendo ter intimidade com o filho e o filho não querendo ter intimidade com o pai. E convém-vos, amados de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vinda. Então, a gente espera pela misericórdia para a sua vinda, ou seja, por fé, a gente espera a misericórdia de Deus para a vinda de quem? De Cristo. Então, esperamos quem? A vinda do Senhor e mais nada. A única coisa que esperamos é a vinda de Cristo. Não é sinal de fim dos tempos, de fim do mundo. Esperamos a vinda de Cristo. Por quê? Porque não fomos destinados para aquele dia, como está escrito. Quer vigiemos, quer durmamos. Se dormimos, no caso, é porque não andamos totalmente de acordo e Deus teve que nos botar mais cedo para casa. Como a gente ouviu lá no segundo vídeo, que tem muitos que são cortados os testemunhos. Automaticamente, quando a gente vê que uma pessoa pode ter o testemunho cortado pelo seu andar, por quando ela não está andando de um jeito agradável a Deus, ela pode sim perder a salvação. Não. Ela pode perder o quê? A vida material, eterna, jamais. Por quê? Porque é uma coisa que ela recebeu sem fazer nada. Porque se ela tem que fazer alguma coisa, já não é mais graça. Entenda assim. Observe a palavra de Deus. Conservei-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vinda eterna. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Então a gente deve se apiedar de alguns que estão na dúvida. E tem muitos que estão na dúvida. E salvai-os e arrebatai-os do fogo. Entende? E que outrora tende misericórdia com temor
abominando até a última mancha, a última manchada pela carne. Então, todo o tempo, o Senhor abomina as manchas que a nossa carne causa, que é a nossa carne que causa. Ou seja, um cristão verdadeiro, ele já tem a salvação. E o que causa a sujeira na sua alma, no seu espírito, é a sua carne. Mas, em todo o tempo, ele tem o tribunal de Cristo, ao qual ele é afligido, assolado, ele é corrigido, castigado. Que a gente vê claramente que um cristão ele já faz parte desse tribunal, e muitas vezes não sabe que está passando por um tribunal de Cristo, ao qual ele vai receber tudo que fez por meio do corpo. Vai receber a parte ruim todinha aqui, e a parte boa só quando chegar no céu, quando estiver com o Senhor. E muitos não conseguem entender isso, que para eles é uma maluquice. Mas entenda que se você tem que receber o que você fez de ruim depois, quando você estiver no céu, então a Igreja Católica é certo, tem um purgatório então. E a gente sabe que não. Sabemos que não temos purgatório nenhum, porque quando estivermos com Cristo, estaremos perfeitos. Saberemos tudo o que fizemos para podermos ser gratos a Ele eternamente. Iremos ver as suas marcas a todo momento para saber o quanto de compaixão Ele teve por nós. Saberemos o motivo daquele buraco no seu lado, daqueles buracos na sua mão. Ou seja, saberemos que foi por nossa culpa. Saberemos que Ele se entregou por nós. Saberemos que Ele morreu por nós. E quando entendemos plenamente que o Senhor Jesus morreu por mim, e Ele sendo Deus, Ele não precisava, mas Ele me amou de tal maneira, aí é a hora que o amor de Cristo me constrange. Segue-se então, se um morreu por nós, segue que nós que vivemos, para Ele vivemos. Estamos mortos, sim, para o mundo, mas vivemos para Cristo, para aquele que morreu por nós. Em 1 Coríntios 5, nós conhecemos essa passagem bastante, do versículo 5 para cima, que trata daquele irmão que estava em pecado moral. E todavia a gente vê, mas é muito importante a gente poder ver os versículos depois dele, que a gente esclarece um pouco mais para a gente poder ter entendimento sobre o que o Senhor quer realmente. Então a gente não deve se fazer participante de coisas erradas. Ali todo tempo o Senhor pede para a gente expurgar, de sair, tirar aquele fermento, tirar as coisas ruins do nosso meio. Então, aqui no versículo 6 em diante começa: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, a gente pode ver claramente que o apóstolo Paulo fazia a pergunta para eles: não é boa a vossa jactância? Mas ele faz uma pergunta meio que na ironia. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, o fermento aqui, no caso, ele está falando do pecado. Mas sabemos que fermento pode ser tanto pecado, qualquer tipo, como má doutrina. E até porque má doutrina é pecado. E muitos não entendem. Qualquer coisa que você acrescenta ou tira da palavra de Deus é pecado. Observa,
Se a mulher, quando não cobre a cabeça para louvar o Senhor, ela está se desonrando, como diz a palavra, porque é desonroso para a mulher orar sem cobertura. Ela deve usar por causa de poderio, por causa dos anjos, em submissão por causa dos anjos. E todavia, quando nós entendemos que é uma doutrina e ela não cumpre, ela está pecando, porque é a vontade de Deus. E ela não está cumprindo a vontade de Deus. É pecado. Simples. Está pecando. Vai perder a salvação? Não. Porque a salvação não se perde. Não é porque você obedece ou desobedece. Mas, automaticamente, vai estar pecando. E aí nós entendemos que todos nós temos pecados. Não tem diferença. Todos nós temos pecados. Todos. Calma aí, me perdi onde eu estava. Aqui, em 1 Coríntios 5. Vamos, versículo 7. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Então, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo ele já foi crucificado. Então, ele já pagou os nossos pecados. E, automaticamente, tudo que nós precisamos fazer é obedecer a palavra dele. Somente isso. E, automaticamente, não sujeitar a nossa carne às coisas desse mundo. Se sujeitar somente às coisas de Deus. E todo momento, eu sei que é difícil, porque tem coisas que a gente condiciona tanto a nossa carne que para desligar de uma só vez é praticamente, para o homem já começa, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então a gente deve orar, deve clamar a Deus e começar a exercer um pouquinho de quê? Força, para poder fugir das tentações da carne, sair das coisas dos desejos da nossa carne, sabendo que o nosso Senhor é quem cuida de nós. Entende? Clamando, porque aquele que está de pé, ore para que o Senhor cuide dele. Porque para cair, só basta estar em pé. Pelo que celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. E aqui é muito bom que isso nos exorta a ser sinceros, ser verdadeiros uns com os outros. Mas uma parte muito importante que esse versículo 8 traz pelo que celebremos a festa não com o fermento velho. O que é o fermento velho? Sabe? O Antigo Testamento. Ou seja, as leis, seguir homens, leis, isso são fermento velho. Esquece isso. Fazer templo. Tem que ter um templo. Aí chama o nome de igreja, bota o nome de igreja. Igreja tal. Igreja tal. É isso. Expurgue, tira para fora, sai desse fermento velho. Seja massa nova. Já por carta vos escrevi que não vos comuniqueis com os que se prostituem. Com isso, não me refiro à comunicação em geral, com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os
roubadores ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então aqui nós vemos, todo caso, que é o quê? Não devemos nos comunicar com o mundo? Não. Claro, todavia, a gente sabe que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, mas devemos continuar tratando o mundo muito bem. Tipo, o vizinho que é espírita, que é alguma coisa, se ele não se considera irmão, não devemos interferir em nada. Ele segue a vida dele, deixa ele. Fala da palavra de Deus se ele quiser ouvir, também não vai ficar insistindo, enfiando o ouvido adentro. Mas uma vez que uma pessoa se diz irmão e não quer ouvir as palavras do Senhor, já é meio esquisito. Mas agora vos escrevo que não vos comunique com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador. Com esse tal, nem sequer comais. Então aqui nós vemos que nós não devemos ter comunhão, ter comunicação com alguém que está andando desenfreadamente. Exatamente como o apóstolo Paulo pediu eles para fazerem aqui. Por quê? Porque tinha um irmão que estava andando em pecado moral. Ou seja, cada pecado é um pecado e vai ter um julgamento diferente, porque a palavra de Deus nos fala que devemos julgar o pecado da pessoa, não a pessoa em si, porque quem julga a pessoa é somente o Senhor, porque Ele é quem conhece o coração, mas devemos julgar o que as pessoas fazem, os atos delas. Os atos de cada um devem ser julgados por nós, irmãos. Os de fora, não. Os de fora estão entregues ao mundo. Devemos falar a verdade em todo o tempo, mas a pessoa não quer ouvir da palavra de Deus, não devemos falar também. Ela não quer ouvir? Não escuta, não fala. Tá bom, não quer ouvir? Não escuta. Acabou, é isso. Então a gente vê que a gente não deve nem comer se a pessoa não está andando direito. Pois que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. Então nós vemos aqui que ele fala, vocês não julgam os de dentro? E devemos. Não devemos julgar os de fora, porque Deus julga os de fora. Então, ponto final. Devemos julgar. E se alguém está em pecado, igual, chega alguém, estamos tomando ceia e alguém chega de fora e vamos introduzir essa pessoa. Ah, eu sou irmão, ando direitinho. Então não pode tomar ceia? Não. Eu não conheço a pessoa. Eu tenho que conhecer. A palavra de Deus nos fala que enquanto o sol não tiver a pino, não estiver sem sombra de dúvida, a gente não deve abrir o portão. Eu não sei, nem lembro onde está essa passagem. Tem a passagem que eles estavam construindo, ou fizeram no muro, né, de Jerusalém, e a ordem que o rei deu que só abrisse o portão quando o sol tivesse a pino. Para quê? Para que eles não tivessem dúvida de que estava entrando alguém estranho, alguém que pudesse oferecer algum perigo. E a mesma coisa que não devemos abrir o portão da comunhão para qualquer um. Abrir para a pessoa visitar, a pessoa ver, a pessoa começar a congregar, a pessoa, então ela vê como funciona, ela pede seu lugar à mesa. Aí é diferente. Aí ela começa, se ela pedir o lugar, ela começa a ser observada. Como ela anda, como ela se porta, se ela está andando direito, se ela tem algum pecado. Entendeu?
em 2 Coríntios 6, aqui nós temos um versículo para dar uma forcinha mais a esse, né? Que quer dizer a mesma coisa. É 2 Coríntios 6. Não vos prendais a um jugo desigual com incrédulos, pois que sociedade tem Jerusalém com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que a harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com os incrédulos? Então aqui está falando dos incrédulos, que a gente não se prender a um jugo desigual. Igual, eu vou abrir algum negócio, aí chamo um incrédulo para ser meu sócio, o cara é muito bom no trabalho, tal, não devo me fazer sócio com alguém que não tem a mesma índole que eu. Ah, não, mas ele é de boa índole. Mas eu digo a índole celestial. Por mais esquisito que pareça, eu sei que, opa, isso eu não devo, isso eu não posso. E automaticamente uma pessoa que não seja cristã, ela não vai conseguir ver. Não, não tem nada a ver, isso não é crime, isso não tem nada a ver. E é uma coisa, isso te bota num jugo desigual. Se a pessoa começa fazendo certas coisas que não convém, vai te pôr em um jugo desigual. Automaticamente você vai estar se fazendo participante, tal como se você saudar um que se diz irmão e sabendo que ele está andando errado, entendeu? A gente tem que vigiar tanto com os que estão de dentro quanto com os que estão de fora. E é isso que a palavra de Deus fala. E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos, pois nós somos santuário de Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí vós do meio deles. Olha só, observa esse versículo 17. Pelo que sai vós do meio deles. Então, tá falando que nós, saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui que a mensagem do Senhor é para nós nos resguardar dessas coisas em todo momento, para a gente não concordar com as coisas erradas desse mundo. E isso é bom quando a gente entende que devemos nos abster de tudo isso, devemos sair fora do que não convém, entende? Deus nos ama, Ele não quer que nós andamos em pecado. E é somente isso. Não devemos nos fazer sócios do pecado. E temos que ver que muitas das vezes irmãos têm cristãos que andam piores do que incrédulos. E não é porque um irmão é cristão, ele é cristão, que vamos fazer uma sociedade, vamos andar. A palavra de Deus nos instrui. Se a pessoa
de ser irmão, porque vai entrar o quê? A passagem de Tiago, dizendo que que um é irmão, que o outro não é, dizendo eu sou em Cristo. Em todo momento, nós vemos aqui que o Senhor conhece os que são seus. E então, para a gente fazer um quarto vídeo, eu tenho tentado falar bem devagar para poder ficar bem esclarecido. Nós já falamos bastante que então fica essa parte de Tiago, que é onde nós vemos, a gente vai ver claramente que a gente deve ter cautela com nossos irmãos, que nós não devemos ter acepção de pessoas, nós somos salvos somente por graça, e quando entendemos o livro de Tiago, nós devemos dar um testemunho do Evangelho, dar um testemunho do que Cristo nos quer. Ou seja, um irmão, uma pessoa falar para mim, eu sou irmão, mas não tem obras, para mim, que eu não consiga ver, assim fica difícil eu acreditar que ele é realmente meu irmão, porque eu só vejo com os olhos da carne, mas Deus é quem conhece o coração. Se ele crê realmente, ele é salvo, ele tem a salvação, tá bom? Vou começar esse é o terceiro, a gente vai para o quarto vídeo.